mate a irmã não. Então, assim, né, nós saímos 6h30 por aí, para chegar aqui no horário do culto, e foi tudo uma bênção, graças a Deus por isso. Vocês também têm um evento de chamar paz, né, alguma coisa assim. Acho que é um acampamento que vocês fazem. O ano que vem a gente vai estar lá também, vai ser uma honra. Eu sou uma pessoa apaixonada por Jesus, me autodeclaro assim, e de um tempo para cá, na verdade, uns anos para cá, eu tenho dedicado a minha vida à leitura, e através disso eu abri minha livraria cristã. Tem alguém que gosta de ler? Os outros que não levantam a mão, como é que vocês fazem com a Bíblia? Eles vão dizer, não, eu leio algo, estudo em algo, né? Pedir uma desculpa, né? De um tempo para cá eu tenho dedicado toda a minha vida em buscar Jesus, conhecer ao Espírito Santo, e eu aprendi algo durante a minha vida que acredito que todos os irmãos que estão aqui não se submetem a passar por uma cirurgia por um médico que não se formou em medicina, e muitas das vezes a gente sobe aqui em cima do altar e prega coisa que a gente não sabe, com autoridade nenhuma, e não muda a vida de ninguém, porque essa mensagem não mudou nem a nossa vida. E nós precisamos conhecer Jesus de verdade, se dedicarmos a Jesus de verdade. O segredo da unção está em buscar a presença de Deus, não somente em oração e jejum, mas também no conhecimento, em buscar e se dedicar ao Senhor. E eu trouxe, acho que só 3 livros que eu tenho aqui. Talvez, se os irmãos gostam de ler, talvez vai conhecer esses livros, mas eu trouxe esse livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus. Alguém já ouviu falar? Alguém já leu? Meu Deus. Em Seus Passos, o que faria Jesus é um livro muito específico para tratar a nossa vida, o nosso relacionamento com Jesus e ver se Jesus faria as mesmas coisas que a gente faz. Quando você começa a ler esse livro, é um confronto muito grande, porque você começa a ver suas atitudes e vê que você está muito longe de Jesus e está ensinando de Jesus que está fazendo. E esse livro é muito bom porque ele trata muito isso. Ele confronta. Então, talvez se os irmãos não gostam de confronto, nem vai lá ver depois, não. Eu trouxe esse livro também, Pecadores das Mãos de um Deus Irado. Já ouviu falar? Pecadores das Mãos de um Deus Irado. É um livro de Jonathan Edwards. Hoje eu vou falar um pouco sobre isso. É um livro que trata especificamente sobre pecado, sobre a doutrina do pecado, e vai falar sobre o sermão de Jonathan Edwards. Ele teve uma pregação na sua igreja que as pessoas no momento da pregação, elas seguravam nas cadeiras, nas pilastras, porque elas viam escadas descendo para o inferno, e elas começavam a gritar pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, porque elas sabiam do jeito que elas estavam, o destino delas era o inferno. Então é um livro muito específico para falar sobre isso. É muito bom. Falei só um pouco, mas o livro é muito extenso. E eu trouxe o último também, que é esse devocional 40 dias com mulheres que tocaram o coração de Deus. É um devocional de 40 dias, fala sobre muitas mulheres nas Escrituras e como a vida comum delas foram capazes de mudar a rota do reino de Deus aqui na terra. Então, ele é específico para você. Quando você acordar, a primeira coisa que você fazer, não pegue no seu celular, tá bom? Não vai no seu Instagram, ver o que está acontecendo, vai buscar a face do Senhor. Pergunta ao Senhor o que Ele quer para você naquele dia. Pergunte para Ele como você pode ser útil para Ele, que aí você vai ver a diferença. E esse livro trata muito disso, amém? Tá bom, amém, né? Vamos se levantar em nome de Jesus. Amém. Livro do profeta Joel. Quantos trouxe suas Bíblias aí? Glória a Deus. Tá, ótimo, obrigado. Amém. Livro de Joel. Sei que o nosso tema dessa noite é o capítulo 2, mas agora a gente vai chegar nele. Vamos no capítulo 1, por favor. Versículo 13. Joel, capítulo 1, versículo 13. Amém? Os irmãos encontraram? Vou ler esse momento. A versão que eu estou lendo é a versão NVI.
que diz assim: vistam-se com pano de saco os sacerdotes e planteiam, chorem alto, vocês que ministram diante do altar. Venham, passa a noite vestido de luto, vocês que ministram diante do meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram supridas do seu templo, do templo do seu Deus. Consagrem um jejum, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, seu Deus, e clamem ao Senhor. Agora vamos para Joel capítulo 2, versículo 12. Agora, porém, declara o Senhor: volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração, não as vestes. Voltem para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de amor leal. Arrependa-se e Ele não enviará o caos. Talvez Ele volte atrás. Arrependa-se e ao passar deixe uma bênção, ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, consagrem um jejum, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos e reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva do seu aposento, que os sacerdotes que ministram diante do Senhor chorem entre os pórticos do templo e do altar, orando: poupa o teu povo, Senhor, não entregue a tua herança ao desprezo e à zombaria entre as nações, porque diriam entre os povos: aonde está o Deus deles? Amém? Podemos orar? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pela graça do teu Espírito sobre esse ambiente, agradecido ao Senhor porque o Senhor já vem se manifestando desde o início, mas nós pedimos, Espírito Santo, se o Senhor quiser fazer mais, nós também queremos receber. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo em nossas vidas e vai fazer, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar em nome de Jesus. Meus irmãos, ler o que eu li agora com os irmãos, às vezes um pouco meio assustador, porque a gente vem de um ambiente muito espiritual, muito alegre, mas nós temos que entender que as Escrituras, ela tem a sua finalidade para cada tempo certo. E quero agradecer pelo tecladista também que está me acompanhando, né? A gente esquece dos músicos, né? Mas eu entendo que quando nós estamos ministrando a palavra, ministrando o louvor, nós somos igual Davi. Para quem não sabe, Davi, ele tinha duas armas. Ele tinha uma espada e ele tinha uma harpa. Com a harpa, ele lutava contra os demônios, e com a espada, ele lutava contra os homens. Então, a todo momento que há uma ministração e possa ter um fundo musical, isso simboliza que enquanto ele ministra no mundo espiritual, está sendo declarada uma guerra, porque a adoração é a maior arma de guerra que nós temos. Então, obrigado. Hoje eu quero falar com os irmãos acerca de Joel. E Joel é um homem que fala muito sobre avivamento, sobre arrependimento. Só que antes que eu possa falar sobre tudo isso, temos que entender alguns princípios muito básicos das Escrituras. Quando nós vamos entender que a Bíblia é dividida por Velho e Novo Testamento, 39 no Velho, 27 no Novo, e a gente vai ver que o Velho Testamento ele tem uma divisão de 5 partes. O Velho Testamento ele divide-se em 5 partes: o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos, os profetas maiores e profetas menores. E quando nós vamos entender todas essas divisões das Escrituras, nós vamos entender o que está sendo tratado em específico. Quando nós vamos falar sobre os profetas maiores das Escrituras, nós podemos falar sobre Jeremias, sobre Isaías, sobre Ezequiel, sobre Daniel. E quando nós vamos falar sobre profetas menores, o primeiro profeta que é mais destacado é o profeta Joel. Mas para quem gosta de estudar um pouco as Escrituras, vai entender que o fato de ter essa nomenclatura de profetas maiores e profetas menores não é porque Deus amava mais um do que outros. A diferença é o tempo de exercício ministerial de cada um. Porque o ministério, por exemplo, de Isaías foi um ministério muito longo, ele tem mais de 60 capítulos, e o ministério de Joel é um ministério de 3 capítulos. Quem Deus amava mais? Os dois.
A única diferença é que Deus levanta cada um para trabalhar no devido tempo. Então, todos os nomes das Escrituras, se estão aqui, é porque o Senhor levantou para eles estarem aqui. E quando nós vamos ver a história de Joel, sobre o povo de Judá, nós vamos perceber que eles vêm de um exílio babilônico muito sofrido. Eles vêm de uma passagem muito sofrida na vida deles. E todo o exílio, tudo aquilo que eles estavam passando, era por causa de transgressão, era por causa dos seus pecados, porque Deus mandava fazer uma coisa, eles faziam outra. Deus mandava se arrepender, eles levantavam ídolos. Tudo que Deus mandava esse povo fazer, o povo fazia o contrário. E Deus sempre permitia que esse povo passasse pela mão dos filisteus, dos cananeus, para que esse povo aprendesse com os processos que a melhor coisa que eles poderiam tomar na vida deles era caminhar nos caminhos de Jesus. E por isso eles passaram por um exílio babilônico muito pesado. Mas quando eles são libertos pelo exílio babilônico, as Escrituras dizem em Joel capítulo 1 que uma praga de gafanhoto, ela começa a dominar as terras onde eles estão instalados. Não sei se alguns irmãos já viram algum vídeo ou algum histórico do que um aninhado de gafanhoto é capaz de fazer uma lavoura. Eles estavam passando um período muito tenso, porque os gafanhotos começaram a chegar na cidade de Judá e começaram a comer tudo que eles tinham, tudo. Comeram a cevada, os cereais, comeram os pés de uva. A devassa era tão grande que os gafanhotos estavam comendo até as cascas das árvores. E é tão interessante que os capins que tinha, os gafanhotos também estavam comendo tudo. Eles não estavam deixando nada. E cada vez mais que os gafanhotos estavam fazendo isso, pior estava ficando para eles, porque eles não tinham mais o que comer, eles não tinham mais o que beber, os animais não tinham mais o que comer, e eles estavam percebendo que a vida deles estava indo para o saco, meus irmãos. Eles estavam percebendo que de um pouco tempo só eles não estariam mais vivos. E de repente Joel se levanta no meio daquele povo e ele começa a falar para eles: eu tenho uma resposta para esse caos, eu tenho uma resposta para essa situação, mas vocês querem ouvir o que Deus quer falar para vocês? E aqueles homens, prontamente vendo o caos acontecendo, falou: claro que nós queremos ouvir. E a resposta de Deus para aquele povo é: quando vocês se arrependerem de todo o coração, o Senhor corta isso. Porque enquanto você estiver lutando e relutando contra Deus, você não consegue vencer. Nós temos que entender que quando nós estamos em santidade, a nossa guerra é contra o diabo. Mas quando nós estamos em pecado, a nossa guerra é contra Deus. Quando o diabo a gente expulsa no nome de Jesus. Mas contra Deus, o que você faz? Que campanha que nós devemos fazer para Deus mudar de ideia? Era isso que eles estavam passando. Eles faziam o que queriam e achavam que o inimigo deles era o próprio povo da terra. Não, o inimigo deles tinha se tornado o próprio Deus, porque o pecado nos faz ser inimigos de Deus. E aquele povo não estava entendendo aquilo que o Senhor estava tratando com eles. Só que Joel falou: vocês querem que o Senhor mude o cenário de vocês? Vocês têm que aprender o que é arrependimento. Vocês têm que aprender o que é boca no pó. Você tem que aprender o que é orar de verdade. E o Senhor começa a dar uma direção para ele. No versículo 13 do capítulo 1: sacerdotes vistam roupas de pano de saco, ministros do altar lamentem e ministros de Deus chorem. Ele está dando 3 distinções dentro de uma igreja: sacerdote, ministro do altar e ministros de Deus. É simples o que ele está falando. Sacerdote é quem dirige a igreja. O arrependimento teria que começar primeiramente por ele. Tinha que vir de cima para baixo. E depois, o Senhor estava dando uma dizendo: o próximo que tem que se lamentar pelos seus pecados são os ministros do altar. O que são ministros do altar? Os levitas, os diáconos, os presbíteros, os que sobem aqui em cima. E quem são os ministros de Deus? Nós que estamos sentados e talvez não exercemos algum cargo. O que o Senhor está dizendo? Independente do maior nível que existe dentro da igreja, todos vocês precisam se dobrar meus pés. Todos vocês precisam se dobrar na minha face. Porque o que eu tenho para a vida de vocês não é somente uns que têm que se prostrar. São todos. O Senhor está dizendo para o sacerdote: vista pano de saco. O que é que está dizendo?
Joel, ele olha para aquela situação e compara o dia do Senhor igual aos gafanhotos. Joel está dizendo: gente, se vocês acham que os gafanhotos é complicado, vocês não sabem o dia do Senhor voltar. É isso que ele estava dizendo. Ele está falando: se você não se arrepender de verdade, não adianta. Eu vim aqui para pregar um pouco sobre avivamento, mas todo avivamento ele precede de pessoas que são rendidas ao arrependimento. Não consigo ver fogo verdadeiro se não tiver pessoas que se dobram. A gente pode cantar, pode orar, pode fazer o que for, mas se a nossa vida não estiver diante do altar de Deus, a gente canta, mas não há transformação nenhuma. A gente sobe aqui em cima, fala um monte de coisa, mas não muda a vida de ninguém. A gente vem aqui em cima e prega para os outros como ser cristão, e nós que estamos pregando não somos. A gente se torna uma classe de fariseu que sabe tudo que agrada a Deus, a gente só não faz. E muitas das vezes a gente entra nesse estado de vida espiritual, a gente não percebe. Sabe, avivamento é para quem reconhece que precisa se arrepender, meus irmãos. Avivamento é para quem reconhece que é miserável e pecador. Avivamento não é para quem tem orgulho religioso, não. Avivamento é para pessoas que sabem: Senhor, se não for o Senhor, nada disso aqui acontece. Sabe? Nós precisamos de fato provar esse avivamento. E o Senhor começa a dar uma ordem através de Joel, falando o seguinte: a primeira coisa que vocês têm que fazer, jejua. Jejum no meio nosso hoje é muito complicado. Você chegar assim: quantas vezes você jejuou essa semana? É até uma ofensa você falar isso, porque talvez nem foi nessa semana que a gente jejuou no ano passado. Ele vem aqui e sabe que o jejum quebra a carne, ele sabe que o jejum tira dele toda a carnalidade, mas ele não faz. Isso é o mais complicado, porque agora na nossa vida não falta informação. O que falta na nossa vida é reagir àquilo que é falado. Se nós fôssemos cristãos de verdade, que tem posição de Deus na nossa vida, a gente entender que muitas das vezes Deus traz pregadores de fora para pregar a mesma coisa que o seu pastor prega todo culto. E você olha para ele e diz assim: como Deus usa ele? E às vezes você não olha para o seu pastor e vê que ele está pregando a mesma coisa. Sabe o que é isso? A necessidade do arrependimento. A igreja tirou os olhos de Jesus. Nós precisamos de voltar para Cristo de verdade. Sabe, esses tempos atrás eu fui ministrar numa igreja, recebi um convite para ministrar um curso para eles sobre jejum, que eles iam fazer o jejum de Daniel. E eu debrucei estudando, com alimento do pote, com alimento do pote, enfim, ministrei. Os irmãos receberam, fizeram jejum, e eu cheguei em casa e o Espírito Santo falou assim para mim: que pena que você está ensinando eles, mas você não faz. Que pena. E você sabe de tudo, só não quer passar pela dor de sentir a fome. O jejum é o maior alimento espiritual que nós podemos ter e a gente não faz. E a gente esquece que tem algumas casas de demônio que só saem com jejum e oração. Essa geração nossa não está preparada para essa conversa. Porque os nossos cultos hoje, a gente é tudo organizado. A gente entra, tem o nosso louvor, a palavrinha, a palavra da noite, o louvor e vamos embora. E às vezes a gente acostuma tanto com esse tipo de culto que às vezes o diabo senta na cadeira e fica dando glória a Deus aqui. Ninguém tem discernimento espiritual que ele está aqui. Sabe por quê? Nós estamos mortos espiritualmente. Meu Deus. Estamos dependendo dos ministros que estão aqui em cima. Quantas das vezes eu já vi pessoas falando em línguas no culto e vinha alguém com discernimento espiritual e colocar a mão na cabeça e ter endemoniado? Eu já vi pessoas entregando profecias que é meramente dela, dizendo: Deus vai fazer isso, e a pessoa acredita nela. Por isso que tem um monte de frustrado na igreja, porque ouviu profecias que não veio de Deus, e não teve pessoas que acabam com esse espírito de profetas, esses profetas malignos, que vêm falar coisas que Deus não mandou falar. A igreja seria muito mais feliz se vivesse só aquilo que Deus manda falar.
de domingo, era 7 horas da noite, dava 6 horas, minha mãe falava, vamos para a igreja, porque a gente vai orar das 6 às 7, e quando dá 7 horas, não preciso ficar orando muito no culto, porque já derramou lágrima demais. Eu lembro que eu era criança, e era aqueles bancos de madeira, hoje não está tendo mais isso, mas eu vi um monte de lágrima nos bancos, chorando, dizendo, Senhor, traga uma transformação para essa igreja. Aí, meus irmãos, elas vinham cantar o hino da harpa. Não tinha música? Não tinha. Vocês eram da certo, talvez vocês eram da certo. Não tinha música? Não tinha. Pessoas que cantavam bem, elas cantavam tudo desafinado. Não era lindo igual foi aqui. Mas só que quando elas cantavam, quem estava com o espírito imundo e entrava dentro da igreja, saía. Hoje nós cantamos 2, 3 horas e nada acontece. Porque não tem autoridade sobre aquilo que a gente fala. Nós precisamos resgatar esses princípios que Joel está ensinando. Nós precisamos. É momento, sabe, da gente começar a ministrar os nossos louvores e pessoas começarem a ser transformadas de dentro para fora. É momento de quando nós estivermos orando, o céu se rasga sobre o ambiente sem fazer força, porque muitas das vezes a gente está subindo em cima do altar e forçando para as coisas acontecerem. Meus irmãos, todo relacionamento forçado é abuso. Tem pessoas que querem entregar em cima do altar aquilo que não gerou em Deus no secreto. Elas querem derramar aquilo que não existe em elas. Elas querem entregar para a igreja aquilo que não conhece. Recebe! E o Senhor vai receber o que se nem você recebeu. Você vai ter que puxar. Aleluia! Pega tudo. Não sei para quê. Mas eu falo isso porque eu já vi assim. Recebe cura, recebe. O Jeová Jireh está aqui, recebe sua provisão. Mas você é um incrédulo. Você profetiza coisa que você não acredita para a sua vida. E o Senhor está dizendo isso aqui, é pessoas que precisam arrepender e voltar. Precisa voltar para os pés da cruz. Precisa entender a essência daquilo que você vive. O apóstolo Paulo, na ministração da ceia, ele fala assim: porque eu recebi do Senhor, assim também vos ensinei. Que ele está dizendo, eu só ensino aquilo que eu recebo, eu só entrego aquilo que eu tenho. Por isso que muitas pessoas às vezes vem aqui, tem um discurso teológico muito lindo, mas não há transformação. E muitas das vezes só vê alguém que não sabe nem ler, mas ela dá um paz do Senhor na igreja. Você já viu isso acontecer? Nessa semana que eu estudei sobre Daniel, eu fui na ministração da igreja do guitarrista nosso, bem pequenininha a igreja, e chamou uma senhorinha para pregar. E ela subiu no altar andando assim. Eu falei, essa cheia do pop eu conheço de longe. Quando ela subiu, ela pegou as escrituras e falou assim: irmã, lê para mim porque eu não consigo enxergar. Aí o meu ceticismo falou: sangue de Jesus veio poder. Como é que pode convidar alguém para o aniversário da igreja que não sabe nem ler? Porque a gente é assim. A gente olha para a roupa, olha para o jeito, ninguém escuta, mas aqui sabe o que você está falando. De repente ela começou a pregar sobre Daniel. Eu falei assim: eu estudei a semana toda sobre Daniel, que eu vou ver. Meus irmãos, quando ela começou a falar sobre Daniel, ela começou a trazer algumas coisas que eu abri a Bíblia, fui olhando, eu abri a anotação, fui olhando, falei assim: eu li, e não tinha visto isso. Porque ela não sabia ler, porque cresceu num ambiente que não estava para estudar. Mas uma coisa que ela tinha muito mais do que era a graça de Deus. Nossa geração está precisando de provar essas coisas, meus irmãos. Talvez muitos de nós que estamos aqui não viram o cadeirante levantando na igreja ainda não. Alguém já viu coisas desse jeito? Eu já. Deus é capaz de fazer? Sim. Você sabe o que falta? É a atitude de quem tem dom de cura.
um mês você vai ter que fazer um culto desse com outro pregador. Você vai ter que fazer um culto com mais inovações. Porque às vezes as pessoas não entendem que o que elas precisam é executar o que já sabem. E muitas das vezes a gente está enchendo a igreja de eventos. Eu digo não por aqui, eu digo pelo geral. A gente está entupindo os jovens de evento para cobrir um buraco de busca que eles não têm. A gente está cobrindo eles de eventos, sufocando. E na verdade o Senhor está dizendo: para com esses barulhos, eu quero você no secreto. Não adianta você querer receber lá em cima do altar, o que eu estou querendo gerar lá dentro do secreto. É arrependimento, meus irmãos. Amém? Vocês estão comigo aqui? Eu vou correr, meu Deus do céu. Tá? Rápido. Só que agora eu quero listar alguns pecados que nós precisamos de vencê-los. Porque avivamento não combina com o ambiente pecaminoso. Não combina. Avivamento traz transformação. E não há transformação para quem não está disponível para o Espírito trabalhar. Não há. E nós precisamos vencer alguns pecados que a gente tem, que eles estão impedindo do mover poderoso, glorioso de Deus ser derramado. Primeiro pecado: mentira. Você acha que mentir, você consegue enganar alguém com as suas cordas que ninguém vai descobrir que foi você? Mas você não entende que para Deus você deve perder. Mentira. Eu já menti muito. E às vezes a gente mente para querer se sentir alguém que a gente não somos. Às vezes a gente tem isso. Tem adolescente que quando está querendo conhecer uma menininha, ele mente, tanto mente até a idade que ele tem. Ele tem 14 e fala que tem 19. Sei para quê? Porque não se conhece. É mentira. E o Senhor não habita no meio disso. Por isso tem muitas pessoas que estão orando, falando com Deus para mudar e tudo, mas a vida não sai do lugar, porque não abandona o pecado da mentira. Vocês podem estar pedindo glória a Deus generoso? Só estou fugindo da gostando. Outro pecado dentro da igreja que precisa ser anulado: fofoca. Crente gosta de fofoca? Não! É sério que crente não gosta de fofoca? Vocês estão sendo sinceros ou religioso? Hein? Religioso. Sabe por quê? A gente ama. Você ficou sabendo? Vocês estão rindo, vocês já fizeram isso, eu já escutou. Eu já fiz isso também. Existem 2 demônios que têm que ser cortados dentro da igreja. Fiquei sabendo e me disseram. Tira esse espírito da igreja, porque talvez ele está te usando para destruir a igreja nos bastidores e você não sabe. Porque o fim da fofoca é querer influenciar aqueles que estão vivendo algo extraordinário. Porque uma pessoa insatisfeita, ela quer fazer que todo mundo seja insatisfeito igual ela. A desonestidade é um outro pecado terrível que existe dentro da igreja. Desonestidade. Às vezes nós somos muito desonestos. Meus irmãos, eu nem prego desse jeito, mas o Senhor foi falando: escreve. Se você não voltar lá, o problema não é seu. Escreve. Glória a Deus. Meu tempo já passou, mas vou correr. Desonestidade. Às vezes nós temos a desonestidade igual a de Judas. Às vezes eu olho para o ministério de Jesus e às vezes eu fico pensando: por que Jesus escolheu Judas? Sendo onisciente, ele vai escolher o cara que desvia dinheiro. Ele escolheu para mostrar para Judas que o caráter dele precisava ser transformado, mas ele não quis. Jesus ganhava 10 pontos pregando, 5 era de Judas e 5 era de Jesus. E no fim de tudo ele falou: Jesus, o Senhor ganhou 5 reais. Só que ele não pensava que o Senhor conhecia ele. Às vezes as pessoas vêm e falam alguma coisa de mim ou de você e falam: nossa, ele lá é ruim, ele precisa melhorar. Meus irmãos, às vezes a gente é bem mais ruim do que o povo fala. É porque eles não conhecem a gente no profundo. Às vezes a gente é muito pior do que o povo fala, mas a gente é muito mais amado do que a gente merece.
Por isso que o apóstolo Paulo diz: dos pecadores eu sou o pior. Por isso que ele diz que o bem que eu quero fazer eu não faço. Ele reconhecia quem ele era. Tudo isso que eu estou falando para os irmãos é um caminho de volta para o arrependimento, porque tem que reconhecer. Sabe por quê? Provérbios 28:13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona recebe misericórdia. Não adianta, meus irmãos, clamarmos pelo avivamento e termos nossos pecados de estimação e dizer: Senhor, me desculpa, tá bom? Aí amanhã faz de novo. Senhor, eu sei que eu estou fofocando, mas amanhã faz de novo. O Senhor está dizendo: o perdão só é recebido misericórdia quando é abandonado. Não adianta pedir perdão a Deus e amanhã fazer do mesmo jeito. Nós só recebemos esse perdão de verdade quando a gente confessa e abandona. Tudo isso é necessário para que a glória do Senhor retorne para nós. Vocês estão entendendo aqui? Meus irmãos, parece que hoje é pecado pregar sobre pecado. Parece que quando seu pastor prega sobre pecado, você está dizendo: é indireta para mim. Se está sentindo que é indireta, então por que a carapuça serviu? Porque quando fala sobre pecado, nós não estamos vivendo aquilo para nós, é só aprendizagem. Eu falo porque eu sou irmão de pastor, minha família é sacerdotal. Quando eu estou errado, falando coisa errada, quando o meu pastor pregava sobre pecado, tudo me doía. Tudo me doía. É para mim. Ele está falando para mim, ele me conhece, é para mim. E o Senhor começou a me dizer: é para você mesmo. Porque se está doendo, é porque é para você. A gente tem que ser muito humilde para reconhecer essas coisas. Nossa, é muito humilde mesmo para reconhecer isso. Muito humilde. Sabe? Quando a gente está lendo sobre as Escrituras, e eu termino aqui, uma das coisas que o Senhor estava falando através de Joel para aquele povo eram duas coisas. Quase terminando aqui. Uma das coisas que tinha acabado no meio do povo eram duas coisas: eram as ofertas de cereais e ofertas de libações. Fala comigo: ofertas de cereais e ofertas de libações. Você pode ver no capítulo 1, no capítulo 2, Joel está falando a mesma coisa. Porque de vocês foram tiradas as ofertas de cereais, as ofertas de libações. Por que ele está falando isso? Porque quando os gafanhotos vieram destruir tudo que eles tinham, o que os gafanhotos destruíram foi a cevada, foi os cereais que eles tinham, e foi as uvas e as oliveiras. O que o Senhor estava falando através de Joel? O que tinha acabado no meio deles eram as ofertas. Tem poucas pessoas que vão concordar comigo, mas a oferta é um ato de adoração. E o povo estava dizendo: Senhor, tira esses gafanhotos, porque nós queremos voltar a ofertar. Tira, porque não tem como ofertar cereal se o migrador está cortando tudo. E o Senhor está dizendo: então eu vou restituir, mas seja fiel ao que você me fala. Porque tem muitas pessoas que pedem bênção para Deus, dizem assim: Senhor, me entrega, que me entregando eu vou abençoar o povo. Deus te entrega, isso é some. Eu conheço irmãos que falam assim: Senhor, se o Senhor me der um carro, esse carro vai ser para a obra. Primeira coisa que ele fez com o carro dele foi mudar da cidade. Aí o pastor fala: irmão, vamos usar, presta seu carro para a gente fazer isso aqui para a obra social. Não. Ué, mas você não falou para Deus que se ele tivesse ia ser da obra? A gente é muito mentiroso. A gente pede algumas coisas para Deus que a gente não entrega de verdade. E nós precisamos disso. Mas o capítulo 2, versículo 12, para a alegria dos nossos irmãos, nós vamos ver o Senhor dando a direção para eles, dizendo assim: agora, porém, declara o Senhor, volte para mim com todo o seu coração, com jejum, com lamento e pranto. O Senhor não mandou eles voltar com alegria. Não, o Senhor falou: vocês têm que chorar, porque vocês têm que reconhecer a miséria que vocês estão. Não fica rindo, achando tudo legal, algo que Deus está desagradando, não. Vocês têm que chorar. É reconhecer, do jeito que você está, o Senhor não está se agradando. E o Senhor falou para
Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Como é que Deus se arrepende aqui? Deus tinha liberado uma sentença sobre eles, e o fim deles era certo, mas o que mudaria toda a rota deles era se eles se arrependessem de verdade. As Escrituras dizem que o Senhor se arrependeu de levantar o Saul. Sabe por quê? O Senhor deu chance para ele, só que ele pisou na bola, pisou e não queria voltar para o lugar da origem. Por isso nós temos que ver a diferença de Saul para Davi. Saul, quando ele vê que ele está em pecado, o que ele assegura é o seu trono. Não, Senhor, não tira esse trono de mim, não. Eu quero ser rei, porque ele se agrudava de cargo. O reconhecimento visual dele era muito mais importante do que a fidelidade com Deus. Por isso que quando o Senhor falou para ele voltar, não tira de mim o trono, não. Sabe por quê? O cargo para ele era mais importante. A presença de Deus não era mais importante, era quem ele era. Só que Davi falou o seguinte: peguei, Senhor, tira tudo de mim, mas não tira de mim o teu Espírito. O que ele está falando? Você quer me tirar de lei? Tira. Você quer tirar de mais um pouco? Tira. Mas não deixa eu perder a sua presença, porque quem se arrepende tem esse coração. Por isso que Joel termina dizendo: e eis que eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Essa profecia é só para quem se dobra, meu irmão. Volta a orar, meu irmão. Se dedica ao Espírito Santo. Se dedica a Ele de verdade. O Senhor não quer mais saber de falatórios, você tem atitude. As Escrituras dizem que o Senhor diz que aquele que me ama, esse obedece os seus mandamentos. Não adianta você dizer eu amo, mas não obedece. Sabe, nós precisamos dessa atitude. Nós precisamos disso. Eu quero terminar com os irmãos dizendo algo aqui. Em 2022, o Senhor 21, eu fui convidado para ministrar no Ministério Padrão do Lar, lá em Anápolis. E eu recebi esse convite um mês antes. Como a igreja de vocês também faz, acho que é a unção profética que vocês fazem, alguma coisa assim. Eles lá faz projetando. E quando eu recebi esse convite para ministrar, um mês antes eu estava em oração pedindo direção a Deus, e o Espírito Santo começou a falar comigo: você tem fé que uma cadeirante pode levantar a cadeira de rodas? Eu fingi que não era comigo, nunca. Passou-se o tempo, eu ouvi de novo essa voz, e eu também fingi que não era comigo. Estávamos indo a caminho de Anápolis, conversando, todo mundo conversando de Bíblia, sobre Paulo, e cada um dando sua teologia dentro do carro. E de repente, no meio das conversas, o Espírito Santo fala comigo: você tem fé que uma cadeirante pode levantar? Eu falei: Senhor, não é possível que vai ser hoje, porque tem alguns anos que eu prego, eu nunca vi uma cadeirante na igreja, não é possível que é hoje.
aconteceu com você, mano? Ela falou assim: não, eu tive um câncer e corroeu os meus nervos e eu não consigo mais movimentar. Eu falei: Jesus amado. Não é cura, mas não é o dom de cura, é o dom de milagre, é outro dom. Porque agora Deus destruiu algo que não tinha mais. Uau. Ela só não vai comigo. De repente quando eu chego na irmã Magna, o povo estava assim, ó, eita Jesus, vou agora. Quando eu cheguei nela, todo mundo da igreja parou. E ficava assim, ó. Só olhando. Eu até estranhei, porque eu pensei, se fosse um mover do Espírito de verdade, esse povo não estava parado, não. Parou? As crianças estavam correndo, ficou parado assim no canto olhando, eu falei: nossa, agora que eu isso. E eu lembro que eu falei para ela: seja curada em nome de Jesus. Nada. Nada. E todo mundo me olhando. Seja curada em nome de Jesus. Nada. Na minha mente veio assim: está vendo Deus que você serve? Ele te tirou lá da sua casa para te passar vergonha aqui. Tá vendo? Você confia tanto nele. Cadê que ele fez? Eu comecei a passar uma parada espiritual e quando eu pregava, eu comecei a ficar paralisado. Eu dei uma paralisia no corpo, olhando para os irmãos, todo mundo olhando para mim, nada acontecendo. Eu falei: Senhor, o Senhor faz uma vergonha eterna na minha vida. De repente o Espírito Santo tocou no meu coração naquele momento. Ele falou assim comigo: você lembra do dia que eu te batizei com o meu Espírito? Eu falei: lembro, Senhor. Meu Deus. Eu fui batizado no Espírito Santo, no falar em línguas, em mudança de caráter. Eu lembro que eu atravessei a avenida. Me desculpe, está saindo um pouco do texto, me perdoa. Eu não gosto de fazer isso, mas eu estava saindo na avenida e eu atravessei a avenida assim e eu olhava se tinha carro passando. Eu cheguei em casa desesperado para orar. Sabe quando você abre a Bíblia e qualquer lugar fala assim: Deus fala comigo? Tem alguém que já fez isso? Amém. Toma cuidado, mas talvez você pode abrir Isaías ali, esse eu os matarei, então toma cuidado. E eu lembro até hoje, Atos 4, versículo 31. Eu lembro até hoje. E eles vos encherei com o espírito de ousadia. Naquele momento, aquela palavra como um selo assim. Eu olhei para ela e falei assim: não, vou ficar pedindo, não. Em nome do Senhor Jesus, Magda, levanta e anda. Meus irmãos, de repente, ela começa a queimar na cadeira e ela levanta. Quando ela levanta, ela começa a
Esses 3 que aceitam Jesus, a minha esposa e meus 2 filhos. O Senhor não ouviu fazer isso. O Senhor está querendo levar nós para outro nível, irmão. É outro nível. E eu lembrei da pregação que eu estava pregando, Abacuque 3. Ouvi a tua palavra e temi. Reaviva, ó Senhor, a tua obra. Isso aqui não é meu ser grande, não, porque isso não me importa. É porque isso acontece até hoje. Mas precisa de pessoas que se levantam. Precisa. O Senhor me trouxe aqui para dar um gás nessa ministério antigo do que o Senhor te chamou. Sabe, nós precisamos disso, desse derramamento sobre toda a carne. Meu Deus, eu sinto muita graça aqui dentro, cara. Muita graça aqui dentro. Pessoas que estão entendendo. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque eu cresci num ambiente que vi isso acontecer e depois falei, Senhor, por que agora comigo não acontece? Eu cresci vendo cruzadas evangelísticas, cadeirantes de filas sendo levantados. Eu vi cegos entrando para dentro da igreja. E um homem e uma mulher de Deus colocar a mão nos olhos. E quando tira a mão, está enxergando